Web TV Redentor, transmitindo via internet. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar, e muitos frutos a se produzir, na terra do coração, derrama tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente para germinar, e muitos frutos a se produzir, na terra do coração, derrama tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Boa tarde, juventude, boa tarde. É mais um programa da Arquidiocese do Rio de Janeiro, aqui pela Rede Vida de Televisão. Pedimos a permissão para entrar na sua casa, entrar na sua vida, sobretudo você, jovem, que está ligado, sintonizado conosco em mais esse programa. E hoje nós temos a presença da juventude, mais uma vez, mais um domingo, abrilhantando. O que seria desse programa sem a juventude, sem você, sem a sua participação fiel ali todo domingo? Muito obrigado, nosso grande abraço a você que está em casa nos assistindo. E também queremos agradecer a todas as pessoas que estão participando hoje aqui conosco nesse programa. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que para nós é uma bênção, mas também é um incômodo. Falar um pouquinho sobre a santidade. Pega no nosso pé, mas também pega no nosso coração. Falar sobre ser santo, sede santos. Todos nós somos vocacionados à santidade. Todo batizado já tem por vocação a santidade. Por quê? Porque o nosso Pai é santo. Sede santo porque vosso Pai é santo. E queremos agradecer aqui a presença do Padre Fábio, que vai falar um pouquinho também sobre a santidade, a Estefânia, DJ Vitor Salles, DJ Piedade de nós, DJ. Amém. Deixar o pessoal cansado lá de tanto dançar e louvar a Deus, não é isso? Glória a Deus. E o nosso querido Cláudio também, que vai cantar um pouco pra gente, abrilhantar também esse programa. E os nossos jovens que estão presentes aqui no programa, aqui na frente, e também os jovens que estão também na plateia, abrilhantando também esse espaço conosco, a juventude que está presente aqui. Um grande abraço à juventude presente. E para falar de santidade, vamos falar exatamente com o povo que está na rua. O povo sabe o que é santidade? As pessoas sabem na rua sobre ser santo, que são chamados todos, sem exceção, não somente os padres e as freiras. Muitas pessoas achavam que somente padre e freira que era santo, e que tinha que ser santo. Mas todos nós somos chamados a ser santos. Vamos saber com a Andresa, que está lá na rua, o que o povo acha sobre a santidade. Andresa. Ser santo hoje em dia não é nada fácil. Para muita gente parece até uma coisa impossível. Alguns exemplos de vida tornam esse caminho um pouco mais próximos de nós. E você, sabe como Deus te chama a viver a sua santidade? Mais ou menos. Eu quero aprender mais. O que você imagina que seja? O que você tenta seguir como santidade? Não sei, realmente eu não sei direito. Estou tentando frequentar a igreja agora, estou entrando agora. Santidade é crer em Deus acima de tudo, com amor na família e ser guiada sempre com a vontade de Deus. Você sabe o que é santidade? Não.
Não, eu frequento assim a igreja católica, mas através da minha mãe, entendeu? Realmente eu não tenho aquela sabedoria profunda. Coisa que poucos alcançam, né? Geralmente a pessoa tem que levar a sério para poder chegar à santidade. Realmente há uma grande dúvida no mundo realmente sobre a santidade. As pessoas acreditam que perderam um pouquinho essa noção do que é ser santo. Né? Como o senhor falou ali agora há pouco, poucos são aqueles que se tornam santos. Porém, faltou um complemento, mas todos são convidados a ser santos. Padre Fábio, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, mais uma vez conosco aqui. Né? E, padre, é verdade isso? Que somente poucos conseguem ser santos? Bom, queridos espectadores, queridos amigos aqui presentes, padre, da última vez diácono, agora padre. Exatamente. Que bom, Arnaldo. É uma satisfação voltar ao programa. Bom, o chamado para a santidade é o chamado fundamental que todos nós cristãos recebemos, né? Quando somos cristãos, somos chamados a seguir Jesus Cristo e a viver a mesma unção do Senhor. Agora, é claro que não basta receber a unção para que ela configure aquilo que nós seremos. A unção, ela é a marca que Deus nos dá, mas supõe o nosso empenho. A santidade é, antes de mais nada, um compromisso com o compromisso que Deus teve conosco. Pela força do seu Espírito e pela sua unção, Ele nos faz participar da sua vida para que nós possamos assumir esse projeto de vida como nosso projeto. E colocar a partir de então o nosso empenho, a nossa força, a nossa decisão, o melhor da nossa disposição para seguir aquele itinerário que Ele propõe, que é o mesmo itinerário proposto a seu Filho, de uma vida consagrada por amor a Ele e por amor ao próximo. E, padre, muitas pessoas acham, como eu falei no início, que ser santo são somente os santos dos altares, os que são reconhecidos canonicamente. Estão lá de túnicas, bonitinho, né? Estão sempre aquela sua imagem, piedoso, né? E acha que ser santo realmente somente são essas imagens que nós encontramos nos altares das igrejas. Porém, existem muitos santos, pessoas que às vezes estão no nosso meio, convivem conosco e são santas assim, no modo de agir, no modo de pensar, no modo de dar testemunho, né, a Jesus Cristo. O senhor acha que nós encontramos, possivelmente esbarramos com muitos santos na nossa vida também? Com certeza. Existe ainda uma compreensão muito difusa e até certo ponto equívoca, que aproxima a santidade de uma ideia de perfeição plena, onde ser santo significa não se equivocar, não cometer erro, não cair, né? Mas ser santo, na verdade, significa não desistir do propósito de vida assumido. Não desistir de procurar ser como Jesus, até mesmo quando dói, até mesmo quando caímos, até mesmo quando fracassamos, mesmo caindo, recordar-se que o Senhor me chama a levantar e que Ele estende a mão pela força dos sacramentos, da palavra, da comunidade, para que a gente fique de pé de novo e Ele nos diz, como disse alguns domingos atrás, coragem, seguir adiante. Ser santo é aquele que não desiste e assim nós encontramos muitas pessoas nos nossos dias. Às vezes uma mãe ao lado de um filho no hospital que não desiste dele e que se empenha por ele até o fim, naquele momento da doença ou então no processo terminal de uma vida, ou mesmo a mãe de um presidiário que se dedica por ele com todo o amor, quando toda a sociedade desistiu pelos crimes ou por aquilo que ele tenha feito, ela não desiste e luta até o fim. Ela está dando um pouco de si nesse propósito de viver Cristo ao extremo, de amar apesar de todas as coisas, de colocar o seu coração até o máximo das suas disponibilidades, até o máximo das suas possibilidades. DJ Vitor, o jovem que está na balada cristã, balada católica, né, conhecida como a Cristoteca, e existem diversos locais, não só na Arquidiocese do Rio, você já teve experiência até de dar cursos também fora do Rio de Janeiro. Esse jovem também deve viver essa santidade, esse chamado à santidade na alegria, dançando, cantando, louvando a Deus e sendo jovem realmente como deve ser? Antes de tudo, todos nós somos batizados e enviados em missão através da Crisma.
Então, aqueles jovens que sentem o chamado de ser esse DJ, ou até mesmo aquele que quer viver, viver uma experiência nova, até mesmo numa balada santa, numa cristoteca, ele com certeza ele vai sentir algo de novo. E este novo vem sempre do Senhor. Com certeza é a experiência que estamos tendo ao longo desses anos, né, uma nova experiência de evangelização no nosso Brasil, com a nossa igreja, e agora com toda essa estrutura que estamos organizando com a jornada, é a experiência que temos hoje, de sermos jovens e inserirmos ainda mais a missão, de apresentar esse Cristo, né, que vem como, né, pessoa na Eucaristia, através dos nossos sacerdotes. Temos uma igreja que nos acolhe através dos sacramentos e com certeza é a experiência que temos de sermos jovens de Deus num mundo tão difícil que vivemos, mas que é possível ser esse jovem e santo de calça jeans. E é bom lembrar também que muitos jovens, eles não sempre participam das baladas católicas, né? Muitos participam das baladas também seculares, em danceterias. Lembrar que você também pode se divertir nesses locais. Porém, você deve lembrar que você é católico, você é cristão, em qualquer lugar. Você não pega a sua religião, a sua fé, bom, agora eu vou me divertir, vou para a balada, vou guardar a fé aqui, né, e depois eu pego de volta quando eu voltar. Não, a sua fé vai te acompanhar. Aquilo que você professa, a sua dignidade como cristão, a sua vocação à santidade, vai te acompanhar mesmo numa balada católica e numa balada não católica. No cinema, no teatro, no shopping, em qualquer lugar. Você é um jovem cristão, você é um jovem católico. E você é convidado, a igreja te chama exatamente para exercer essa vocação. Estefânia, não é mais ou menos isso? Com certeza, Padre Arnaldo. Eu assim, acredito, né? Eu como jovem, conheço muitos jovens também católicos, praticantes, que a gente tem que estar no mundo sem ser do mundo, né? O que significa isso? A gente está no mundo, né? Vivemos nele, mas a gente não pode viver conforme a moral que diz ser do mundo, as coisas mundanas, as coisas ruins do mundo. Na verdade, a gente tem que fazer um diferencial, sermos santos, né? E é um pouco o que o Padre Fábio falava, que eu comentava com ele um pouco antes de começar o programa, que eu sempre, quando às vezes eu caio também, né? Porque nós somos pecadores, a gente erra, né? Eu tive um processo de conversão muito grande na minha vida, né? Um momento eu optei pelo Senhor e falei, bem, para optar realmente por Ele, eu tenho que tirar todas as coisas que eu acho que eu não é conforme o que Ele diz, né? Então é me conformar com Ele, né? O que é ser santo? Se conformar com Cristo. Ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e as mesmas ações, né? E todos os lugares que eu estiver, eu tenho que pensar isso, né? Seja na balada, seja no barzinho com os amigos, na festa, na faculdade, no trabalho, onde for, eu tenho que levar o Senhor, né? E ser testemunha. Isso, no meu processo de conversão, que mais me fez querer ser santa, me converter, e ver que, através do meu testemunho, eu mostro ao outro realmente que é possível, né? E para dar esse testemunho, a gente tem que se despojar da mulher velha, do homem velho, e viver como Cristo mesmo, sempre pensar com Ele e ver que o santo, um pouco que o padre falava, aquele que cai, mas que não permanece caído, né? Que se levanta e quer seguir adiante com Cristo. E a gente tem que dar esse testemunho, né, de jovens e mostrar que é possível para os outros jovens, né? Exatamente. A queda, muitas das vezes, claro, Deus não nos fez para a queda. Ele nos fez para realmente andarmos para frente de pé. Porém, se em algum momento caímos, nós temos que nos agarrar realmente a Deus, que é Ele que pode nos sustentar e nos levantar, e levantarmos de novo. Caiu de novo? Levanta. Deus não quer ninguém caído. Porém, um dia vai chegar em que nós nunca mais cairemos. Enquanto isso não acontece, até nisso, Deus pensou em nos dar o sacramento da penitência. A reconciliação, estarmos realmente sempre unidos a Deus e dizer, por hoje não. Não é dizer, eu me confesso, mas já confessando, pensando, se eu cair de novo, eu volto ao padre a me confessar. Não, se confessou, acabou, eu não quero mais. Eu hoje não quero mais cair nesse pecado. E o processo de santidade vai exatamente passando por esse processo de caminhada. Piedade, né? Piedade, DJ Piedade, não é assim? É verdade. É uma palavra que eu levo muito, que eu ouvi na Canção Nova,
é que quando você se confessa, você recebe o direito de não cair novamente naquele pecado. E nosso chamado de ser cristão, ser uma cópia de Cristo, ser imitadores de Jesus. Aí você buscar a santidade é você tentar, você buscar com todas as suas forças, com a sua vida, em todos os lugares por onde você passa, tentar ser imitador de Jesus. Nós vemos os jovens que tentam imitar talvez um jogador de futebol, aquela onda do Neymar, as pessoas botando moicano, mas a nossa missão hoje, nós jovens que já buscamos a santidade, é de apresentar esse Jesus atraente, é apresentar um Jesus que vai atrair os jovens para que eles tenham um referencial. Exatamente. Existe um texto na internet que ele é bem conhecido de muita gente. Existem vídeos, canções sobre esse texto e que exprime exatamente o chamado. Claro que não foi feito pela igreja, assim, a igreja enquanto instituição. Porém, é um texto que revela exatamente como a igreja pensa o jovem hoje. Acho que vocês conhecem, quem conhece vai lembrar do que eu estou falando. Precisamos de santos sem véu ou batina. Precisamos de santos de calça jeans e tênis. Precisamos de santos que vão ao cinema, ouvem música e passeiam com os amigos. Precisamos de santos que coloquem Deus em primeiro lugar, mas que se lascam na faculdade. Precisamos de santos que tenham tempo todo dia para rezar, que saibam namorar na pureza, na castidade, ou que se consagrem totalmente à sua vida. Precisamos de santos modernos do século XXI, com uma espiritualidade inserida no nosso tempo. Precisamos de santos comprometidos com os pobres e as necessárias mudanças sociais. Precisamos de santos que vivam no mundo, se santifiquem no mundo, que não tenham medo de viver no mundo. Precisamos de santos que bebam refrigerante e comam cachorro-quente, que usem jeans, que sejam internautas, que escutem MP3, iPad, iPod, enfim, todos os iPads e iPods aí. Precisamos de santos que amem a Eucaristia e que não tenham vergonha de tomar um refrigerante ou comer uma pizza no final de semana com os amigos. Precisamos de santos que gostem de cinema, teatro, música, de dança, de esporte. Precisamos de santos sociáveis, abertos, normais, amigos, alegres, companheiros. Precisamos de santos que estejam no mundo, saibam saborear as coisas puras e boas do mundo, mas que não sejam mundanos. Precisamos de santos normais, juventude normal, como você, como todos esses jovens que estão aqui. Você é chamado a ser santo. E exatamente é nessa santidade é que nós, como a Estefânia falou, vamos dar testemunho aos outros também. São esses jovens que estão aqui, né, que exatamente eles vão dar esse testemunho, dizendo, mostrando, apresentando Jesus Cristo. Como é que um jovem vai chegar? Porque, na verdade, quem evangeliza um jovem é outro jovem. Como que o jovem vai evangelizar se ele vai apresentar um Cristo chato, um Cristo entedioso, um Cristo que não nos chama à conversão? Mas o jovem que evangeliza o outro é um jovem animado, engajado na igreja, é um jovem que dá testemunho com a vida. Aonde ele vai, no cinema, na danceteria, as pessoas sabem que ele é um jovem diferente, não porque ele é melhor do que o outro, mas porque ele é um jovem realmente, dá testemunho de vida. E nesse testemunho de vida, nessa juventude, nesta alegria, ouvindo música, que nosso querido Cláudio vai cantar um pouquinho pra gente. Engraçado, padre, só rapidamente, eu comentava com o Vitor antes, que eu tive a oportunidade de organizar o primeiro evento católico do Rio de Janeiro que teve boate católica, que foi em festa lá no ano de 2001. E a gente pensava exatamente isso, eu era bem mais jovem, a gente pensava exatamente isso, que tinha que ter uma evangelização com uma linguagem toda própria. E hoje ver dois DJs aqui pra gente é uma alegria, né? Vamos lá. O Senhor reservou uma vitória pra nós, no fundo mais alto dos céus. Ele nos preparou para a batalha final, nos tocou com seu braço vencedor. Já sei que o Senhor guardou para nós descanso seguro, fiel proteção. Do seu santuário me sustentará, pois o que prometeu se cumprirá. E Ele é
nossa vitória. Toda a força, unção e poder, em seu nome se levanta um povo que louva e adora o Rei e Senhor. E Ele é a nossa vitória. Toda a força, unção e poder, sobre todo mal Ele triunfará. Sua palavra em nós reinará. Maravilha! Nós temos nossos jovens participando conosco aqui. Nós temos algumas carinhas conhecidas aqui no nosso programa, né? E você com certeza no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Nós temos a nossa garota propaganda da... Eu disse que ia deixar ela vermelha, né? E ela ficou, ela faz parte, fez a campanha dos voluntários, a da Jornada Mundial da Juventude, né, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Jacarepaguá, lá na Taquara, Padre Renato, e ela também, para mostrar que o voluntário não era um artista que estava lá, né? Por mais que ela tenha cara de artista, mas eram pessoas realmente reais, participando da propaganda para ser voluntário da jornada. E você, jovem, é convidado também para ser voluntário da Jornada Mundial da Juventude. Mas o nosso palco hoje só tem celebridade. Nós temos aqui, à minha direita, temos o Colírio, conhecido como Colírio. Eu não sei por que esse nome. A nossa garota propaganda dos voluntários. Nós temos também mais um DJ também que está conosco aqui. Temos um músico também conosco e temos uma bailarina. E para dizer que aqui a gente não somente fala, mas faz, no próximo bloco ela vai mostrar realmente que ela é bailarina. Para dizer que os nossos jovens são jovens que fazem a vida normal, uma vida profissional também, e mostram ali sua vida de santidade. E a viver uma grande emoção e sentir no peito uma explosão. O amor verdadeiro Ele quer te dar. Vale a pena abrir o coração e deixar Deus viver junto com você. Ele é grande, Ele é tudo, Ele é mais, Deus é 10. Deus é 10 pra mim, Deus é 10 pra você, Deus é 10 pra todos nós, Deus é 10, Deus é 10 pra mim, Deus é 10 pra você, Deus é 10 pra todos nós, Deus é 10. Venha viver uma grande emoção e sentir no peito uma explosão. O amor verdadeiro Ele quer te dar. Vale a pena abrir o coração e deixar Deus viver junto com você. Ele é grande, Ele é tudo, Ele é mais. Deus é 10, Deus é 10 pra mim, Deus é 10 pra você, Deus é 10 pra todos nós, Deus é 10, Deus é 10 pra mim, Deus é 10 pra você, Deus é 10 pra todos nós, Deus é 10, Deus é 10. E Deus é 10, Deus é 100, Deus é 1000, Deus é tudo na nossa vida. E esse programa que nós estamos apresentando hoje está falando sobre a santidade. Quem é chamado a ser santo? Você é chamado a ser santo? Eu sou chamado a ser santo? Todos nós somos chamados à santidade. E você que ligou o programa, sua TV agora, na Rede Vida de Televisão, esse é o programa da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o programa para a juventude, para você. Você jovem em idade e você que já está acumulando juventude. Para todos nós. E a pergunta é o seguinte: Padre, ser santo, eu preciso mudar os meus hábitos para ser santo?
A santidade supõe uma mudança, sim. Uma mudança sobre a qualidade e o que dá o motivo aos nossos hábitos, né? Na primeira parte do programa era lido o texto que falava sobre as características do ser jovem, né? E a proposta do texto era de incluir dentro dessas características a presença dos ideais de Cristo, do propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de se dedicar pelos valores como a misericórdia, a fraternidade, o perdão, a justiça. Ser santo não é mudar, digamos, aquilo que temos, é incluir essas coisas e permitir que a partir delas, aquilo que precisa ser transformado seja. Quando pensamos na fraternidade, devemos pensar numa fraternidade não desencarnada como algo para o outro, como algo para um momento da minha vida, mas como um valor que passa agora a me ajudar a refletir toda a minha vida, todo o meu modo de agir, né? Quando falamos, por exemplo, da vida de oração, não da oração para um momento no meu dia, mas de ter gestos e atitudes que sejam a continuação daquela oração que faço no domingo, daquela oração que faço em casa, uma oração que me transforme, que não seja um tributo concedido a Deus ou um espaço cedido a estar com Ele, mas que configure essa presença dele em mim. Nesse sentido é uma mudança, né? Mas é uma mudança por acréscimo, acrescento algo que faça com que essa mudança aconteça. E como que eu posso, até mesmo, percorrer este caminho de santidade? O jovem que hoje ligou a televisão, está vendo agora o programa falando sobre santidade, sabe que tem que ter essa mudança, essa conversão, a mudança de hábitos, de comportamentos. Como que ele começa os primeiros passos para essa vida de santidade? Eu acredito, Padre, que o primeiro passo para a nossa vida de santidade é se apaixonar por Cristo. Enquanto nós não descobrimos que a mensagem do Senhor, a boa nova de Jesus, é algo para mim, eu ainda vou olhar a santidade como uma coisa externa. Daí aquela comparação entre o hábito, a batina e a calça jeans, né? É como se fosse algo para os outros. Por exemplo, olhar para mim mesmo e perceber que eu não sou perfeito, que em muitas coisas eu não consigo ser excelente como gostaria, já pode ser um caminho para reconhecer a minha própria condição e entender ali um desejo por Deus. Por exemplo, às vezes gostaríamos de fazer, como nos diz São Paulo, o bem, mas deixamos de fazer o bem e acabamos por fazer o mal às pessoas que nós amamos, né? Mas, apesar disso, no coração ainda permanece o desejo de fazer o bem. Isso, para mim, já pode ser um caminho para me questionar. Bom, de onde vem isso? Por que esse desejo pelo bem e pelo amor permanece no meu coração, né? Onde eu posso saciar ou encontrar uma referência que sacia essa minha busca por amar, apesar dos meus limites? E aí começa a busca pelo Senhor, que vai amadurecendo depois, é claro, no testemunho, né? No testemunho de outras pessoas que já descobriram esse Senhor e que já permitiram que esse Senhor se tornasse o centro de suas vidas. Estefânia, quanto tempo faz que você teve essa experiência, a experiência de encontrar-se com Deus? Você falou da sua conversão, o padre falou agora de o primeiro ato, o primeiro momento é esse encontro com Jesus Cristo, apaixonar-se por Jesus Cristo. Mudou alguma coisa da sua vida? Ou seja, mudou tudo, as suas escolhas, as suas opções, as suas ideias, o seu ideal de vida? Assim, eu sempre fui católica, né? Nasci numa família católica, batizada, primeira comunhão, crisma, porque a família vai falando para você fazer. E a missa todos os domingos. E na adolescência tem aquele momento rebelde, né? Que você quer, né, fazer o que você quiser, não quer, você já está muito adulta. E eu passei por todas as fases normais. E às vezes, se minha mãe está me assistindo agora, vai saber coisas que eu não sabia, mas trabalha de plantão e falava, minha filha, você foi à missa? Fui, mãe, eu fui à missa. Porque às vezes eu não faltava, né? Achava que não era importante. Ela já confessou isso daí. Já me confessei. Padre, já em penitência. Mas e eu passei por grupos jovens, mudei de grupos, enfim, sempre, e assim, em algum momento eu
eu vi que eu não estava em nenhum grupo jovem, ia à missa aos domingos e tudo, mas faltava alguma coisa, né? Tem aquele um vazio, o interior, falta algo. E aí fizeram um convite para participar de um convívio, que é um congresso de estudantes católicos. Aí eu falei, vou, né? E também tem aquele negócio, eu vou porque vou conhecer um cara legal e tal, né? Pode falar que todo mundo pensa nisso. Vou no grupo jovem para arrumar um namorado legal. Aí eu falei, não, eu vou, eu chamei minhas amigas. E na verdade, nesse encontro, eu encontrei muito mais que um cara legal. Eu encontrei o Senhor mesmo. Cara super legal. Super legal. Assim, o cara, na verdade, é ele. E encontrei com ele, com Cristo mesmo, de uma forma que eu não tinha encontrado durante toda a minha vida, mesmo participando das missas, tudo assim, mas eu encontrei com Cristo nesse encontro. E aí começo a conhecer mais a Cristo, a igreja, e o meu processo de conversão vai amadurecendo até que eu participei em 2007, e aí, quando fala assim, qual foi o seu momento exatamente de conversão? Quando eu fiz um exercício espirituais. Aí falaram um retiro de silêncio absoluto. Você não pode estar 4 dias sem falar com ninguém. Eu falei, nossa, como é que eu vou conseguir? Mas foi aquele momento que realmente de silêncio eu encontrei o Senhor. E aí, a partir daí, eu falei, Senhor, eu amo, né? Isso que o padre Fábio falou assim, quando você se apaixona por Cristo, você não quer nada mais do que, assim, claro, você ama seu namorado, amigo, marido, esposa, enfim, sua família, mas você ama Cristo acima de tudo, quer viver a sua vida para Ele também. E como aí também entrou, né, aquela crise, né? Mas como viver essa vida na faculdade, né, para fazer faculdade e tudo mais. E aí teve um momento até que eu tenho uma conselheira, né, que me ajuda na minha vida espiritual. E eu falei, eu quero ser consagrada, que é tudo mais fácil, né? E ela falou, olha só, você não tem vocação? Obrigada. E a gente tem que ser santo na sua vocação, e a sua vocação é o matrimônio, você sabe disso, e você é possível. E aí foi toda a caminhada realmente de estar no trabalho, estar na minha família, no meu dia a dia, de amar a Cristo acima de tudo, apaixonada por Ele, e querer testemunhar esse amor. E minha vida não mudou. Assim, claro, né, a gente tira algumas coisas ruins, hábitos ruins que a gente tinha, mas que eu não perdi, eu só ganhei. Amar a Cristo foi um ganho na minha vida. E as coisas que tiraram de mim só me fizeram ficar mais livre. E amar ainda mais e me entregar em todos os momentos da minha vida. Sou apaixonada pelo Senhor. Muito bom. E a nossa juventude que está aqui, participando conosco aqui nesse segundo bloco, o que pensa disso? O que para vocês é a santidade? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Gostaria de perguntar alguma coisa para alguém? Tirar alguma dúvida? Alguém? Gostaria de fazer uma pergunta. Então, vamos lá, jovem, pega o microfone, diz o seu nome e para quem é a pergunta. Meu nome é Pedro. A pergunta para o senhor mesmo, Padre Arnaldo. Deixa eu me preparar então para a resposta. Eu queria... Uma das minhas perguntas já foi até respondida, que é possível ser santo, tanto numa balada secular quanto dentro da igreja, mas em questão ao tempo. Hoje em dia, Tá mais fácil, tá mais difícil falar de santidade para a juventude? Se é mais fácil hoje em dia realmente essa juventude alcançar essa santidade do que antigamente, ou tá mais difícil? Olha, eu acredito que em cada tempo há a sua dificuldade de apresentar a santidade, né? Porque cada dia que passa, hoje principalmente porque nós temos diversos meios de dispersar, tirar a atenção da juventude. Né? Aí você vê a internet que bomba aí em diversos aspectos e desvia a atenção. Porém, ao mesmo tempo é fácil, porque, como foi falado aqui agora há pouco, o jovem necessita e lhe segue aquilo que é autêntico. Se o sacerdote, se um outro jovem, se uma outra jovem, qualquer pessoa vive essa experiência que a Stefânia agora há pouco falou, do encontro com Jesus Cristo, ele tem o que apresentar. E quando ele apresenta uma vida radical, autêntica realmente, vivida no Senhor, vivida em Cristo, conheceu Jesus Cristo e vive essa autenticidade, não é uma pessoa que somente fala para que os outros vivam aquele negócio. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Mas se eu busco realmente viver, não quer dizer que necessariamente eu vou conseguir sempre, mas se eu estou buscando viver uma vida de santidade, me aproximar-se de Jesus Cristo todos os dias, na oração, por meio da Sagrada Escritura, por meio dos sacramentos, por meio dos amigos,
estou sempre rodeado dos meus amigos, com boas intenções, o jovem ele vai te seguir. Ele vai atrás de você, porque ele não está indo, na realidade, atrás de você. Ele está indo atrás da realidade daquela pessoa que você está apresentando, que é Jesus Cristo. João Batista fez isso. Né? Quando Jesus passou, né, os discípulos de João Batista perguntaram, quem é? E João Batista não falou assim, não, fica comigo, porque vocês são meus discípulos. Não, João Batista falou, vai atrás dele. Ele é o Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus. E eles foram atrás de Jesus e perguntaram. E Jesus reparou, olhou para trás e viu que estavam seguindo. O que vocês querem? O que vocês procuram? E eles perguntaram, quem é? Para onde vai? E Jesus falou, vinde e vede. E eles foram atrás de Jesus. Então, quando a gente apresenta realmente Jesus Cristo para as pessoas, e as pessoas percebem que você está falando o que você vive, a experiência que você vive, as pessoas não vão atrás de você, vão atrás do Cristo que você está apresentando para ela. Por isso que em todos os tempos sempre terá dificuldade. Né? Mas eu acredito muito que Jesus Cristo, naquilo que Ele fala, que coragem. Eu venci o mundo, estarei convosco até o final dos tempos. Isso quer dizer que Ele vai nos animar sempre a falar dEle. E hoje nós temos uma realidade que às vezes a gente pensa que não. A gente acha que em qualquer lugar, em diversos, todo mundo conhece Jesus Cristo. Mas existem muitos lugares, até mesmo aqui no Brasil, de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus Cristo. E é preciso realmente, você que está em casa, você que está aqui também, lembrar que nós temos o dever, como missionários, como batizados, São Paulo já falava, ai de mim se eu anunciar, de apresentar Jesus Cristo às pessoas. Essas pessoas têm o direito de amar e sentir-se amada por Jesus Cristo. E isso pode se dar por mim e por você. Apresente Jesus Cristo às pessoas, mas apresente não um Jesus Cristo que você imagine que seja. Apresente o Jesus Cristo que você experimentou, que você encontrou realmente. Uma música pra gente, Cláudio? Olha, padre, eu vou cantar uma música da época que eu era da banda Em Nome do Pai, que ela fala exatamente isso que o senhor está falando. Eu até o pessoal contando que nas catequeses que a gente teve no último dia 19, cantou-se muito ela. Então acho que ela é bem apropriada para esse momento. Chama-se Luz do Mundo. Caminhando pelo mundo eu vou, não olho para trás, com segurança eu vou buscar o que Deus me reservou desde toda a eternidade. Visto a camisa, aceito a missão de levar o meu Cristo a toda a nação. Carrego a bandeira da conversão, vou marchando pela cidade. Ninguém acende uma lâmpada pra esconder, deixe sua luz brilhar. Deixe o Cristo agir em você e cante pra anunciar. Ninguém acende uma lâmpada pra esconder, deixe sua luz brilhar. Deixe o Cristo agir em você e cante pra anunciar. Louvar a Cristo é bom demais, mas temos que fazer muito mais. Dar o nosso suor para buscar a paz, servir sem reclamar. E temos que proclamar o amor. Vamos voar bem mais alto, sem temor, arremessar para bem longe a dor e voltar a caminhar. Ninguém acende uma lâmpada para esconder, deixe sua luz brilhar. Deixe o Cristo agir em você e cante pra anunciar. Ninguém acende uma lâmpada pra esconder, deixe sua luz brilhar. Deixe o Cristo agir em você e cante pra anunciar. Voltando aqui aos nossos jovens, uma pergunta foi respondida. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? A nossa garota propaganda dos voluntários. Vamos aproveitar, não fazer perguntas, mas vou pedir que ela convide aqui em Rede Nacional, a Rede Vida pela Rede Vida Televisão, a todos aqueles que são jovens, né, e faça o convite para ser um voluntário da jornada. Então, como o padre falou, eu sou a peregrina, meu nome é Thalissa, e assim, eu deixo aqui um convite a todos para serem voluntários da jornada, viver essa experiência com Deus, que ano passado eu tive a oportunidade de estar lá, é uma experiência única, uma mudança realmente de vida. A gente se encontra verdadeiramente com Cristo, estando junto com os voluntários, os outros peregrinos, vivenciando tudo o que a jornada nos oferece. Então, deixo aqui meu convite
seja voluntário, sirva a Deus e transmita esse amor de Deus ao próximo. E também a todos aqueles que desejam receber Cristo na sua casa, abra as portas da sua casa e sejam hospedeiros. Não esqueçam, entre no site rio2013.com e se inscreva pelo formulário. É isso. Muito bem. DJ, as pessoas que às vezes costumam dizer assim, o jovem santo é aquele jovem que só está na igreja rezando em silêncio. Como as pessoas falam assim, sou DJ católico, tem balada católica, como que as pessoas entendem e imaginam isso? Realmente é um desafio, porque é um trabalho que é novo na igreja e que causa até mesmo um impacto, né? Quando se fala em balada santa, em cristoteca, as pessoas devem imaginar, mas como deve ser isso, gente? É possível? Existe música eletrônica na igreja? Eu quero dizer para vocês que existe sim. Temos um DJ aqui que trabalha no meio secular, que também é de Deus, que é da igreja, e quero dizer para você que existe sim um repertório católico e que é possível nós levarmos um conteúdo, né, cristão para uma juventude que está sedenta de Deus e que tem espaço na igreja. Hoje o jovem tem o seu espaço, né, aqui na nossa comunidade cristã e em meio a este grande evento que teremos no ano que vem no Rio de Janeiro, é a oportunidade que teremos de levar Jesus através das músicas eletrônicas e dizer para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Amém. E como eu disse, que aqui a gente mostra o que a gente fala, né? A nossa voluntária já falou, nosso DJ já falou, nós evangelizamos também pela arte. Eu vou pedir a nossa bailarina que ela fique de pé. Ela vai estar com vergonha, mas ela... E ela vai apenas mostrar um passo da dança, que seja fácil para quem está em casa, você que está em casa possa aprender, né? E fazer uma coisa simples, para a lei, que está começando agora. Então, pode aqui na frente, mas não muito, até aqui. Dá um passo simples, mostrar. Você que está em casa, assistindo pela Rede Vida de Televisão, esse programa da Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós vamos agora aprender como se dança. Exatamente. Como se dança e como se expressar também, como o jovem faz, mostrando também pela arte a presença de Deus. Pode? Esses são os passos. Olha a nossa jovem. Olha. Passos leves. Muito bem. Isso é ser jovem, isso é ser alegre. E depois dizem que jovem não sabe se divertir. Jovem é dançarino, é DJ, é cantor, é músico, é padre, claro, também, né? Acumulam juventude, mas são padres também. Então queremos dizer realmente que você pode ser jovem na sua arte, no seu trabalho e dar o testemunho, como o DJ falou aqui, em diversos ambientes. Existem repertório para músicas, para serem DJs. Você que quer fazer um curso. DJ, aproveitar para falar nisso. Quem quer ser DJ católico, como é que faz? Bom, nós estamos agora com um trabalho a nível nacional chamado com a Pastoral da Evangelização Noturna, que temos um padre, diretor espiritual. Ele é DJ também? Ele também é DJ. O nome dele é Padre José Antônio, mais conhecido como Padre Zeton, da Diocese de Santa Maria, em São Paulo. Vai aqui o nosso abraço ao senhor, a sua bênção, Padre Zeton, que com certeza está nos assistindo agora, nesta tarde de domingo. Ele gravou uma música minha, Padre, agora no... Olha, maravilha. Será lançado lá em São Paulo, no dia 16 de junho, no Summer Night. Então, para aqueles que querem saber mais informações de como ser um DJ católico aí na sua cidade, em qualquer parte do Brasil, acesse agora www.blogdoponte.com.br e tenha mais informações sobre a nossa pastoral da evangelização noturna, Padre Naldo. Maravilha! Nós vamos agora para o próximo intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Não saia daí. Se você sair, é apenas para esticar as pernas para voltar, que daqui a pouquinho nós vamos ter uma balada santa para você aqui acompanhar também. Vamos mexer o esqueleto para poder realmente louvar ao Senhor. Enquanto isso, daqui a pouco nós voltamos. Nosso amigo Cláudio, canta pra gente. Ninguém acende uma lâmpada pra esconder, deixe sua luz brilhar. Deixe o Cristo agir em você e cante pra anunciar. Ninguém acende uma lâmpada pra esconder,
toda eternidade. Visto a camisa, aceito a missão de levar o meu Cristo a toda a nação. Carrega a bandeira. Carregando a bandeira, vai ser. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, derramar o teu amor aqui, derramar o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derramar o teu amor aqui, derramar o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar e comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derramar em nós tua unção, derramar o teu amor aqui, derramar o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Derramar o teu amor aqui, derramar o teu amor aqui, vai chover sobre nós água viva. Está chovendo muita água viva, está chovendo realmente rios de graças para toda a juventude do Brasil e do mundo. E para você que está em casa também, você que ligou sua TV agora nesse momento, estamos falando sobre santidade, num programa da Arquidiocese do Rio de Janeiro, aqui na Rede Vida de Televisão. E falando de santidade, Estefânia, quais são os caminhos? Atenção, jovens, ela vai dar umas dicas importantes para viver a santidade, de forma bem simples, que todos nós podemos alcançar. Estefânia, como que a gente consegue viver a santidade? Uns passos básicos para a gente começar a caminhar no processo da santidade. Na verdade, o que eu vou falar não sou eu. É um texto do Papa Bento XVI, que no ano passado ele escreveu numa audiência geral, que ele falava sobre a santidade. E esse texto me tocou muito, né? Que às vezes a gente acha que santidade a gente tem que ser perfeito, tem que rezar 24 horas por dia e um monte de coisa. E na verdade ele falava assim, a santidade, eu vou colocar para vocês alguns aspectos mais simples, né? Para assim, não conseguir viver a santidade no dia a dia. E a primeira que ele falava era dos sacramentos, né? Viver os sacramentos, e especialmente a missa dominical, receber a Eucaristia, o próprio Cristo na missa, e que esse não seja simplesmente banalizado, porque eu tenho que ir à missa no domingo, mas que aquilo seja um momento central da sua semana, que você possa viver durante toda a semana, lembrando daquele momento de encontro com o Senhor e levando o Senhor às pessoas durante a semana, né? O segundo que ele falava era da oração no começo do dia e no final do dia, que você nunca deixasse o seu dia, né, sem começar e terminar com uma oração ao Senhor. E o terceiro ponto, ele falava, é muito interessante, que falava dos 10 mandamentos, né? E às vezes a gente fala, nossa, os 10 mandamentos são tantos mandamentos, né? E é tanta coisa. E que, na verdade, o central dos 10 mandamentos é o amor, né? Só que o amor vivido de várias formas, né? 10 formas, na verdade. E o amor é o central da nossa vida. Viver o amor no seu dia a dia, amar a todas as pessoas, né? O Senhor Jesus veio resumindo os 10 mandamentos como amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, né? E nesse texto do Papa também ele cita Santo Agostinho. E ele fala que Santo Agostinho falou, ama e fazes o que queres. Que ele bem resume ainda, né? Então, realmente é isso, amar. Amar, se você amar de verdade, que Deus é amor, né? Você vai fazer todo bem. E tudo que você fizer vai ser santo. Beleza, então, ó, ir à missa,
rezar quando acorda e antes de dormir, oração inicial e final do dia. E o terceiro, amar, que é o que resume tudo isso. Se você ama, você sabe que você vai se encontrar com a pessoa que você ama. Então você vai à missa sempre. E se você ama, você quer conversar com aquela pessoa sempre. E a melhor forma de conversar com o Senhor é pela oração. Não existe uma outra conversa. Mas não é uma oração somente uma oração escrita. A oração abriu o seu coração para Jesus, abriu o seu coração para o Senhor. E nós vamos conversar com os nossos jovens que estão lá do outro lado e vamos fazer algumas perguntas também, aqueles que quiserem perguntar e saber o que eles querem falar e para quem vão se apresentar, dizer o nome e dizer a pergunta. Meu nome é Evandro, da paróquia São Francisco de Paula, na Barra, e eu quero perguntar ao Padre Fábio se é possível um não cristão ser santo. Se é possível um não cristão ser santo? Pergunta difícil, Padre. Nossa. Pergunta de prova. É uma pergunta que vai um pouco mais longe do nosso programa, mas é uma pergunta muito significativa. Quando o Senhor Jesus ele se entrega na cruz, ele se entrega para a salvação de toda a humanidade, né? Então toda a humanidade está chamada por ele a chegar à altura do amor de Deus, a participar do amor de Deus. Como o Papa Bento XVI apresentou, é claro que Deus se vale de inúmeras vias para trazer aqueles que ele amou, para que vivam o seu amor ao máximo dessa perfeição. E como cristãos, nós gozamos de um caminho privilegiado, de um caminho especial, né? Participar da mesma unção de Cristo é o caminho por excelência privilegiado. Mas é claro que um jovem ou uma pessoa que não seja um cristão como nós, que tenha recebido o batismo como nós, se empenha a sua vida em amar a Deus sobre todas as coisas e dedicar-se de coração por amar ao próximo a si mesmo, inspirado à luz desse amor de Deus que ele de alguma forma conheceu e intuiu, eu acredito que ele está num caminho de santidade, sim. Devemos sempre lembrar esse princípio fundamental. Os mandamentos, eles servem para nos orientar para a presença de Deus. Mas Jesus apresentou que o núcleo do mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o itinerário da santidade. E dessa forma, até alguém que não tenha recebido a unção do batismo, pode sim intuir e encontrar o caminho que leva à santidade. Mas é claro que participando da fé cristã, você encontra a plenitude dessa revelação do amor de Deus. Alguém mais? Alguma pergunta? Boa tarde. Vamos voltar mais um jovem. Ribeiro, sou da paróquia de São Marcos. A Beata Madre Teresa de Calcutá tem um pensamento que a santidade não é um privilégio, mas sim uma necessidade. Então gostaria que pudessem explicar sobre esse processo, né, de santidade, esse processo dos candidatos à santidade até a canonização, uma vez que nós podemos também dizer que a santidade é uma proposta de felicidade de Deus para o homem. E com o senhor também, Padre. Contigo. Pode começar com o senhor mesmo. Vamos lá. Bom revê-lo, Breno. Bom, de fato, ser santa é uma necessidade, sabe? Dessa vida, Breno, a gente só leva duas coisas concretamente. E aqui volta ao elemento central da resposta para a pergunta que foi feita antes. Dessa vida a gente só leva o amor que a gente deu e o amor que a gente recebeu. E quando a gente pensa que a santidade é o caminho para viver em plenitude esse amor, né? De fato a santidade ela é uma necessidade para todos nós. Querer ser como Deus não é uma ousadia utópica, é uma possibilidade, é algo concreto. Quando nós compreendemos que o desejo desse amor supera as nossas chances de completar as suas possibilidades por nós mesmos e supõe a participação de um outro que venha responder conosco a esse chamado de amor que já nasce com a gente, que já vem com a gente, né?
Então aqui a santidade começa a se apresentar como uma aliança de vida. Né? Ser santo significa me comprometer com aquele que se compromete com esse desejo de amar que está em mim. E que toma a iniciativa por mim de dizer sim, é possível. E de dar um testemunho a toda a prova, colocando a sua vida e tudo aquilo que ele tem, aqui eu penso no testemunho de Jesus, para poder me dizer, acredita, essa inspiração que te acompanha vem de alguém que te chama para ele, né? E que se compromete com a inspiração que ele faz surgir no seu coração. Então ali a hora deu, como a Beata Madre Teresa falou, assumir que existindo essa necessidade eu me comprometo com ela também, né? A santidade é um compromisso meu, é um compromisso de Deus, mas também é um compromisso meu. É algo que eu devo dizer, sim, é um projeto de vida para mim. Ser como Jesus é um projeto de vida. Antes até a gente conversava um pouco na pergunta, que ele tinha feito uma pergunta a Estefânia, sobre como viver a santidade no vestibular, né, no pré-vestibular. Bom, é um propósito. Se eu coloco que eu quero ser santo, que eu quero seguir o Senhor Jesus, isso é o centro da minha vida. Então na minha semana vou ter as minhas horas de estudo, mas não posso abrir mão do meu momento de oração com Ele. De clamar o Espírito Santo antes de começar os estudos e me comprometer de, assim como Jesus em tudo deu sempre o máximo e o melhor de si, eu também vou dar o máximo e o meu melhor pelo meu estudo. Até mesmo quando a matemática fica complicada, com a álgebra, ou como a física parece arrancar os cabelos que a gente não sabe como aplicar aquelas fórmulas. Você estudou física, padre? Eu enfrentei o período vestibular antes da pergunta, até curiosa. Antes de entrar para o seminário, eu tinha feito o vestibular para farmácia, né, na UFRJ. Fui aluno da UFRJ de farmácia e era coordenador de crisma, né? Tinha uma responsabilidade enorme nas costas. Mas eu não abri mão. Uma vez na semana tinha a nossa reunião, tinha o nosso curso de crisma. E, cara, quando eu ia para a missa, eu sabia que aquele momento ali era o momento que eu tinha na minha semana de poder estar com o Senhor. Então, eu me colocava inteiro, sabe, o máximo possível de atenção, o melhor de mim, e ali era o espaço para eu rasgar meu coração e falar, Senhor, está apertado isso, está apertado aquilo outro, mas também de dar a chance de ouvi-lo, né? A gente tem tanta coisa para pedir para Deus, mas a gente esquece que Deus também tem muito para nos dizer e que isso é mais importante do que o que eu possa dizer para Ele, é o que Ele tem para mim, né? Isso faz muita diferença. Maravilha! E eu quero agradecer aqui, mais uma vez, ao nosso querido Cláudio Castro. Ele está com um trabalho recente, aqui Em Nome do Pai, é um CD que ele acabou de lançar. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que ele está fazendo. Nessa semana, teve um tempinho agora que fez um show também, lá aqui na Barra da Tijuca. Foi lá no City Bank Hall, foi o lançamento oficial desse CD, padre. O CD que foi lançado no finalzinho de 2011. Eu tive a graça de ter 4 indicações dele para o troféu Louvemos o Senhor. Assim, foi uma bênção, uma graça e uma resposta de Deus ao meu sim, a toda a dificuldade que foi. Quem tem CD gravado sabe a dificuldade que é, né? Eu era a banda Em Nome do Pai. Esse CD ele é uma continuidade. Eu digo que ele é uma continuidade de 15 anos de ministério de música. Então ele realmente Deus tem feito muito nas pessoas através dele e eu só tenho a agradecer, estou muito grato. Obrigado pela oportunidade, o senhor é meu amigo de tanto tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Nós te agradecemos e eu disse para vocês que nós teríamos uma balada santa aqui. Vamos mostrar como é ser jovens na balada santa. Só que nós vamos ter que improvisar uma pista de dança. O DJ nós temos, o equipamento também. Agora o povo também nós já temos, a juventude também. Agora precisamos da pista, por isso eu vou pedir a colaboração aqui do povo que está aqui, dos jovens que estão lá, para que venham para cá, para a nossa pista de dança. Nós vamos afastar. Você que está em casa, afasta também o seu sofá, sua cadeira. Se a bengala está lá, põe no cantinho. Nós vamos badalar agora. Então vamos chegar um pouquinho para o canto. Vamos ajeitar esse programa da Rede Vida de Televisão, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, aonde nós estamos mostrando a juventude, a santidade, ser santo exatamente como Deus quer. Ser santo na juventude, ser santo da forma que o Senhor nos chamou, pela arte, pela música, pela dança, no seu trabalho. A faculdade está difícil, como o padre falou,
não se esquecer, rezar, buscar a santidade até mesmo nesses momentos. Não esquecer jamais que a santidade é dom de Deus. A santidade deve ser exatamente a abertura do coração para que o Senhor... Os nossos jovens estão empolvorados aqui, estão inquietos aqui para a Balada Santa. E o nosso DJ, cadê o nosso DJ Vitor, que está lá atrás? Dá um tchau, DJ, aqui lá no cantinho. Nós vamos começar a nossa balada, mas antes, sabendo que depois de começar a balada vai ser difícil falar alguma coisa, vou pedir ao nosso padre, venha para cá, nosso querido Padre Fábio, querendo agradecer ao Padre Fábio, a Estefânia, também que participou conosco, cadê o Cláudio, que está aqui no cantinho também, nosso querido amigo Cláudio, também que participou conosco animando, nosso DJ Piedade, Tu é Piedade, Tu é Piedade. DJ Piedade, o que significa esse gesto que o senhor já fez para os jovens? Sentinela da Manhã é o significado do Ministério Jovem. Faço parte da Comissão Estadual do Ministério Jovem da RCC. E o nosso lema é: aqui tem jovem, aqui tem fogo. Esse gesto é uma visão além do que nos cabe hoje. Uma visão além do que tudo que o mundo possa nos oferecer. Ter o foco, sempre, cada dia mais. Mantenha o foco é sentinela da manhã, e você também é sentinela, mantendo o foco. Tá? Aqui tem jovem, aqui tem fogo. Exato. E agora vamos pedir, galera, calma, vamos lá, vamos chegar daqui a pouco, a gente vai começar a badalar aqui, mas vamos pedir ao nosso padre, agradecendo mais uma vez a sua presença, que dê a bênção aos nossos jovens que estão em casa, você que está em casa, e lembrando, domingo que vem tem mais. Tem mais juventude, tem mais santidade, tem mais balada. Você durante a semana está em casa, liga na Rede Vida, liga na Rádio Catedral no Rio de Janeiro também, pela internet, na Web TV Redentor. Também você está lá sintonizado com a Arquidiocese, com a Jornada Mundial da Juventude. E você que é jovem, não fica parado não. Se agita, jovem. Não seja um moribundo, pelo contrário, seja um jovem realmente que está animado pelo Espírito Santo. Querido padre, vamos lá? Por favor, a bênção e vamos para a balada. A todos vocês que estão em casa e nos acompanharam durante esse tempo, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós aqui, aos nossos telespectadores e suas famílias, a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas e com a vossa juventude. Fiquem em paz, né? E que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. DJ, solta o som. Fica com a juventude na Balada Santa. Fica com eles. Aqui na Rede Vida, aqui tem jovem, aqui tem fogo. Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. O melhor da nossa Cristoteca. Vamos lá, galera. E você de casa também, você pode louvar com a gente. Curte essa batida do Senhor aí na sua televisão. Vem com a gente. Tempo de cantar chegou. Lá em cima! Tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. É um tempo novo! O tempo de dançar chegou. E ele vem! E ele vem saltando pelos montes. E ele vem! E ele vem! E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos? Seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos? Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, atenção, juventude do Rio de Janeiro! há fogo. Vamos tirar o pé do chão! Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia! Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. E ele vem! E ele vem saltando pelos montes. Você de casa, vem com a gente nessa balada santa! E ele vem! E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos?
cabelos são brancos como a neve. Transcorre seus cabelos. E os seus cabelos? Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, e nos seus olhos, incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Vamos dizer assim, incendeia o nosso Papa. Incendeia, Senhor, o nosso Papa. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, o nosso Papa. Vem incendiar. Incendeia a jornada. Incendeia, Senhor, a jornada. Vai! Incendeia, Senhor, a jornada. Incendeia, Senhor, a jornada. Incendeia. Vem incendeia o nosso Padre. Incendeia, Senhor. É Padre Arnaldo. É Padre Fábio. Vem incendiar, Senhor. E vem incendiar. Mudou o clima, mudou o clima. Vamos glorificar o nosso Deus. E dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai os nossos filhos do céu. Erguei as mãos, vamos lá. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos. Vamos lá, galera. Pulando, pulando, pulando. E os passarinhos. Pra fechar, vamos lá. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei. E pra você que está em casa, o nosso grande abraço.